estaríamos recebendo aqui o ex-prefeito Vadinho Baião, pré-candidato à Prefeitura de Ubá em 2020, para bater um papo, falar de vários assuntos, e ele já está aqui conosco. Vadinho Baião, boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui no nosso Jornal Ubá em Foco. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, muito obrigado pelo convite. Eu tenho ficado bastante fora dessas conversações todas públicas, mas é um prazer estar aqui conversando com você. Eu queria, inicialmente, te dar os parabéns. Parabéns pelo programa, tá? Pela sua... eu te conheço do rádio, nós há muito tempo nós já cruzamos aí nas festas de aniversário da cidade, nas viradas de ano, enquanto eu era prefeito, você sempre estava cobrindo junto com a minha família aqui a virada do ano, colhendo uma mensagem nossa, eu não esqueço disso. E foi uma surpresa muito agradável, viu, Júlio? De ver a sua performance à frente desse programa agora. A gente sabe que é diferente do rádio, mas a gente sabe também que quem faz o rádio tem uma experiência que dá coragem para fazer tudo e fazer bem. Eu acho que é isso que você está conseguindo fazer aí. Parabéns a toda a equipe, o Gersinho, parabéns a você pelo programa. Muito obrigado, ficamos felizes aqui com as palavras. É um desafio novo, é diferente do rádio, apesar que tem alguma coisa a ver com comunicação, mas é um pouco diferente. Mas nós aceitamos esse desafio e vamos aí, a cada dia, conquistando um pequeno espaço e tentando dar a nossa contribuição para a informação, não só do povo baense, mas também de toda a nossa região. Vadinho, nós o convidamos aqui para falar de alguns assuntos, Claro, referente à política de Ubá, você pré-candidato à prefeitura, vamos confirmar isso daqui a pouquinho, se realmente vem como pré-candidato, E vamos abordar alguns outros assuntos aqui. Um deles, para saber como é que você está vivendo aí, você está um pouco afastado, como disse, como é que você está vivendo aí nesse tempo de pandemia e teve que adaptar, claro, a sua vida, a vida da família, com certeza. E quais as atitudes que você teria feito se fosse o prefeito da cidade nessa ocasião, nessa pandemia? Júlio, a nossa vida aqui, interna, dentro de casa, com a família, desde março, nós temos 2 secretárias que ajudam a gente aqui em casa. Eu tenho uma filha especial, a maioria das pessoas sabem disso, conhecem a Mariá, que exige um cuidado maior. Então, nós temos uma secretária que pega aqui com a gente, vai até as 2 horas, 3 horas, e tem uma que entra ao meio-dia e fica até as 18 para ajudar a gente a cuidar da Mariá. Minha esposa trabalha fora e nós temos mais 2 filhos. E em março, assim que saiu a questão da pandemia, chegou em Ubá, chegou no Brasil, nós tomamos a decisão de proteger essas secretárias, deixando com que elas ficassem na casa dela, com a família delas, e nós aqui começamos a assumir essa tarefa diária da casa. E com uma divisão que eu tenho muito orgulho de dizer, porque hoje a família está toda envolvida nos afazeres da casa. A gente aprende muito. Eu aprendi que quem inventou a máquina de lavar é um gênio, porque facilita muito. Eu aprendi que descascar moranga, aquela abóbora com a casca mais dura, é uma das piores coisas que tem para fazer na cozinha, mas a gente levanta, eu lavo o banheiro, a gente arruma a casa, na hora a esposa está fazendo o almoço, e depois que termina, eu e os 2 filhos, eu, o Davi e a Nina, vamos para a cozinha, arrumamos a cozinha toda, ou seja, a tarefa aqui está muito bem dividida, e é um momento que a gente aprende muito. Eu falo que outro dia eu era daqueles que às vezes tomava um copo de leite e deixava o copo de leite na pia. Hoje eu já me habituei a usar e lavar imediatamente, porque isso faz parte da rotina. Às vezes a gente fazendo, a gente dá mais valor. Outro dia até escrevi um artigo, Júlio, falando da grandeza que é das mulheres que têm dupla jornada. Aquela mulher que trabalha fora, que chega em casa, que ainda tem que fazer todos os trabalhos domésticos. E às vezes até uma tripla jornada. Então isso realmente não é fácil. Nós temos que reconhecer a grandeza de todas essas mulheres e fazendo é que a gente aprende a dar esse valor. Mas nós estamos tomando todos os cuidados possíveis, a gente sempre fala, eu acho que uma frase perfeita é: podendo, fique em casa. É claro que nós não temos como exigir isso de todo mundo. É difícil exigir de um catador de papel que só tem essa renda que ele fique em casa e vai comer de quê?
É difícil a gente exigir que um comércio que depende dele para sustentar a sua família, que ele possa ficar em casa e deixar o seu comércio fechado. Então, essa equação entre a proteção à saúde, a proteção, os cuidados e a questão econômica é uma linha muito difícil, né? É um ponto de equilíbrio muito difícil de ter. Mas eu acho que cada um tem a obrigação de procurar fazer aquilo que ele acha que é o mais correto para equacionar a questão financeira com a questão de proteção a uma saúde, a uma pandemia que, infelizmente, tomara que chegue breve, mas que a gente ainda não tem a cura, que vem com a vacina e que ela venha o mais depressa possível. Pois é, se Deus quiser. Vadinho, agora você como uma pessoa ligada à gestão, como gestor público, né, que foi, que ainda por que não, né, como um gestor, sim, como que você avalia hoje a situação do prefeito, a situação do executivo com relação à pandemia, com relação a tudo que é feito, as ações que são tomadas, e acrescento a pergunta, o que você, caso fosse o gestor atualmente, faria diferente? Olha, Júlio, é muito difícil, né? Num ano eleitoral, nós que participamos da vida política da cidade, qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser entendido, principalmente porque quem se opõe ao nosso nome, como uma crítica em função das eleições. Eu vejo mesmo muito Edson colocando, isso é uma questão eleitoreira, é porque nós estamos no período. Infelizmente, coincidiu, né, a pandemia no ano eleitoral. E isso vai acontecer com o Edson e vai acontecer com todos. Qualquer coisa, o ano eleitoral ele é um ano muito movimentado, as pessoas estão a rivalidade é muito grande. Mas eu penso que a cidade tem que estar em primeiro lugar. Né? A posição que o prefeito Edson tem hoje não é uma posição que eu acho que nenhum dos pré-candidatos gostaria de estar nela. É uma posição muito difícil. A gente sabe disso. Mas, por outro lado, eu também vejo o prefeito com uma equipe que eu não vejo uma coalizão, eu não vejo uma união de equipe. Eu estou vendo agora essa questão da educação. Eu estou vendo o prefeito tendo que ir à frente, né, nas rádios de Ubá, nos jornais, aí com vocês, ele tendo que se explicar. Aí eu pergunto, olha, quando você estabelece uma equipe, você tem que delegar para essa equipe. E se essas pessoas não corresponderem àquilo que você espera delas, você tem que trocar essa equipe. À frente do problema que nós temos hoje, na área da educação, por exemplo, quem tinha que estar na linha de frente não seria a secretária de educação? Ela não tem muito mais conhecimentos técnicos da realidade do que o prefeito? Se você tem uma questão ambiental, quem que tem que estar lá é o secretário do ambiente. Se você tem uma questão de saúde, quem tem que estar à frente é a secretária de saúde ou o secretário de saúde. Quando você escolhe, você delega e faz junto. Mas a linha de frente tem que estar junto, o seu secretário. Eu estou vendo que essa equipe do Edson está sobrecarregando ele demais. Essa é a primeira colocação. E falar o que fazia diferente, para nós que estamos de fora, pode ser fácil. Mas para quem está lá vivendo no dia a dia, não é tão fácil assim. Eu tenho uma avaliação que lá em março, quando nós tivemos aqueles 2 casos daquelas meninas que foram fazer um turismo na Europa, aí quando voltaram foi aquele boato todo, elas trouxeram, estão contaminadas ou não, e depois o resultado deu até negativo. E tanta gente jumbou com tanta coisa agressiva, e depois o resultado veio negativo. Mas naquele momento, Júlio, eu acho que nós não tínhamos nenhum caso. E houve uma decisão de fechar tudo. Para mim, ele fechou numa hora que não precisava de fechar e está abrindo na hora que tem mais necessidade de fazer um recuo. Porque agora é que os casos estão crescendo e crescendo muito. Eu vejo ações que nós não fizemos de coisas simples, com um pouco de criatividade, e não era nem recurso, que podiam ser feitos. A prefeitura de Guidoval, ela colocou na rua espaços para que se pudesse passar o álcool em gel nas mãos, lavar as mãos, proteger as mãos. Por que Guidoval pode fazer e o Ubá não tem um ponto sequer de lavagem de mão pública? Tem uma saída que eu estava vendo outro dia, Medellín, é uma cidade na Colômbia, com 2,4 milhões de habitantes.
E até poucos dias atrás ela era uma referência pelo trabalho que ela estava fazendo de proteção. Eu vi numa matéria de Medellín, Júlio, que era vamos dizer, um círculo com cerca de 30 centímetros, 50 centímetros de diâmetro, que ali você tinha água com água oxigenada, para que as pessoas pudessem passar e pisar ali. A gente hoje está tendo uma recomendação para chegar em casa, tirar o sapato, tirar a sandália, lavar. Quer dizer, a gente podia chamar as empresas que fabricam espumas em Ubá, olha, eu quero doado, vocês podem doar para a gente uma densidade boa, 5 centímetros de altura, manda que nós vamos colocar isso nos principais bairros, nos principais pontos da cidade, na entrada de alguns espaços que tem uma entrada e saída de gente muito grande, coisa boba, que custa muito pouco, que poderia ser feito. Então, assim, é claro que quem está vivendo o dia a dia, eu imagino que não deva estar sendo fácil. Mas faltou para mim uma coesão da equipe, as pessoas da equipe se colocando junto com o prefeito para tentar resolver e não deixar que ele resolvesse tudo sozinho. E faltou também um pouco de criatividade, porque a população ela vai aderir diante de um chamamento onde ela acredita que está tudo sendo feito. E eu acho que essas medidas, que muitas das vezes foram interpretadas como medidas equivocadas, fechar quando não precisava, tem algumas coisas aí que até hoje eu não vi uma resposta plausível. Por que você pode, uma fábrica de móveis, trabalhar numa área de 200 metros quadrados com 50 pessoas e uma academia que tem uma área de 30, 40 metros quadrados não poder ter 2, 3 alunos por hora fazendo seus exercícios e dando uma condição de sobrevivência para elas? Então, tem muita coisa que, na hora que você avalia, você não vê uma coordenação, você não vê um entendimento. E aí a população começa a não obedecer. Quando ela não obedece, chega ao ponto de ter que se estabelecer uma multa. E vai multar quem, Júlio? Vai multar quem não tem dinheiro para pagar essa multa. Porque essas pessoas hoje, as menos informadas, é que vão ser as primeiras a serem multadas. Vai multar quem não tem dinheiro para pagar a multa, ao invés de levar uma educação. Eu acho que chegou o seu ponto de estabelecer multa, porque a população não respondia. Mas nós podíamos estar muito com pessoas da prefeitura na rua, com máscaras, justamente atrás dessas pessoas que estão ou usando errado. Eu vejo muita gente com uma máscara no queixo, você vê também. Não é pouco, não. Olha, tem que ter alguém para chegar e falar, olha, me dá licença. Deixa eu te explicar uma coisa. Tentar mostrar para essas pessoas que ao momento que ela deixa o nariz aberto, é por ali que vai sair o Covid. Se ele não se proteger, é ali que vai entrar, é através do nariz, é através do olho. Então, a proteção, a informação, educação, às vezes, faz um efeito melhor do que somente a punição. Eu tenho certeza que essa multa não vai sair para nenhum granfino. Que essa multa não vai sair para nenhuma pessoa que tem um grau de informação muito grande, até porque ela tem esse conhecimento. Nós temos que chegar nas pessoas que têm pouco conhecimento e tentar levar a informação, levar a importância de se usar. E se ela não tiver, nós temos que doar a máscara. Olha, outro dia eu saí de casa para ir ao banco. Na hora que eu saí do carro, eu esqueci a minha máscara em casa. Nós não nos habituamos ainda. Eu fui numa farmácia em frente para comprar. R$6. Tem muita gente que não vai ter R$6 no bolso para comprar uma máscara num momento desse. Então a gente podia estar fazendo um pouco mais de parceria, principalmente com a população mais simples e levando a ela informação para tentar educá-las. É um momento que todos nós precisamos estar unidos, porque o que vai resolver isso é a vacina, mas ela ainda não chegou. Vadinho, falando em educação, que você acabou de citar várias vezes aí, né? Assunto da semana, o assunto do momento, é com relação à educação, com relação aos professores. Nós estivemos aqui com o Samuel Gazola, ontem com a Nilceia Nascimento, falando também aí sobre as reivindicações dos professores. Eu gostaria que você falasse sobre esse assunto, sobre o que aconteceu, né? E o que poderia ter sido feito para ser evitada essa situação. E qual a sua posição também com relação a esse fato aí? Júlio, educação, saúde, são duas secretarias, vou citar essas duas, que se você não tiver quem vibre com a área à frente, você não vai conseguir criar nada de novo.
A pandemia veio e exigiu de todas essas lideranças muita criatividade. Por quê? A gente estava acostumado com aquela sala de aula formal. A partir do momento que não pode mais dar aula dentro de uma sala de aula formal com 25, 30 alunos, e essa educação tem que ser levada a esses alunos, nós tínhamos que ter tido muita criatividade. Mas a criatividade, ela passa do grau de vibração dessas lideranças. Olha, eu posso ter, como procurador jurídico, um cara que não tenha tanta vibração com a questão política, mas ele tem um conhecimento jurídico muito grande, a questão chega para ele, ele dá o parecer que é técnico. Agora, na educação, se você não tiver quem vibre com a educação, possivelmente você não vai ter condição de criatividade. Então, faltou criatividade. Porque outras cidades estão fazendo bem e o Bar não está. Eu vi um documento agora onde a Secretaria de Educação praticamente punia ou proibia as professoras de passarem algumas coisas para os seus alunos através do WhatsApp. Enquanto outras prefeituras estão usando esse recurso do WhatsApp, que é uma plataforma gratuita, para dar as aulas, para levar as atribuições para os seus alunos. Aí fala, mas nem todo mundo tem. Hoje, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de achar uma casa, por mais simples que ela seja, que não tenha um telefone com o WhatsApp funcionando. Esse poderia ser um grande canal, e está sendo, nós não estamos inventando a roda. Tem várias cidades usando essa plataforma gratuita do WhatsApp para mandar os exercícios. Na semana seguinte, corrige os exercícios. Ah, mas tem 10% dos alunos que não têm o WhatsApp, então nós não vamos deixar de lado todo o planejamento? Não. Nós vamos atender os 90 com o WhatsApp e vamos descobrir uma outra maneira de atender os outros 10. Por exemplo, tem cidades que as mães procuram os exercícios na secretaria, na outra semana ela traz os exercícios e leva os novos exercícios. E assim nós estamos conseguindo, mesmo que precariamente, mesmo que remotamente, eles estão conseguindo levar a educação. Ah, é a mesma da sala de aula com o professor ali na frente? Não, mas é o que se pode fazer agora. Então, são argumentos, são coisas que nós precisamos de ter a vontade política de fazer. Você imagina uma pandemia, uma secretária de saúde que não vibre com a saúde, que não interesse em resolver as questões da pandemia. Nós vamos ter um caos. Também é assim na educação. Então, eu estou vendo a equipe de professores, essa saída de demitir. Demitir para quê? Para economizar? Para economizar um dinheiro que não está faltando? Que o Fundeb está aí, aumentou 11%. Ah, mas aumentou porque o governo do Estado está pagando o que o governo anterior não pagou. Está certo, mas é 11% a mais, então não está faltando dinheiro. Felizmente, porque quando falta dinheiro é pior. Eu peguei no meu governo, Júlio, uma crise de 2015 e 2016 muito grande. Qual foi a primeira medida para se cortar gasto? Vamos dar um exemplo. Eu chamei a minha equipe de secretários e falei, olha, gente, eu vou cortar o salário do prefeito e os salários dos secretários em 20%. Esse dinheiro não era muito, mas ele tinha um simbolismo muito grande para que o restante dos servidores pudesse aceitar o corte das horas extras, que muita gente fazia, que esse dinheiro servia, ajudava para a manutenção da casa e que nós tivemos que cortar. Mas o exemplo veio de cima. Eu sempre eu falo nessa questão porque eu tenho muito orgulho disso, porque você não tem que cobrar dos de baixo e não cortar na sua própria carne. Eu entrei em 2009 na prefeitura, eu saí em 2016. Por 3 vezes eu reduzi o meu próprio salário. E eu te dou um número que é para as pessoas verem o que significou isso. O salário do prefeito em 2008 era maior do que o salário que eu saí da prefeitura em 2016. 8 anos depois, com as 3 reduções no meu próprio salário, eu saí com um salário menor do que se pagava ao prefeito em 2008, que foi o prefeito que eu sucedi. Estou falando isso porque às vezes você tem que dar o exemplo para você tomar uma atitude mais drástica. Mas nesse caso, não é
a questão financeira. Porque o dinheiro do Fundeb, grande parte dele tem que ser pago para os professores. Corre-se o risco de fechar o ano de 2020 e o governo não ter cumprido a meta de gastar pelo menos 25% com a educação. Porque o que pesa mais é o salário dos professores. Olha, está muito fácil. Essa mobilização, a primeira coisa, tem que dar parabéns aos professores. Eu nunca vi na cidade de Ubá uma mobilização tão bem feita, uma mobilização tão correta, tão madura, onde as professoras estão dizendo para o governo, não me mande embora, não. Eu quero ajudar, eu estou aqui para contribuir, me ouve, deixa eu dar as minhas ideias. Mas parece que elas não estão sendo ouvidas. Eu vejo isso que está perdendo os alunos, está perdendo os professores e está perdendo a educação pública do município de Ubá. Sabe como é que a gente pode avaliar isso, Júlio? Pelo IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Pega o IDEB que eu assumi em 2007, peguei IDEB com 4,8, Júlio. Nós deixamos no Fundamental 1 com IDEB 7. Em 2017, o IDEB já caiu para 6,7. E a notícia que nós temos hoje é que o IDEB de 2019 despencou. Não sei o número ainda, mas caiu de novo. Sabe o que significa isso? É que os alunos da escola pública, que mais precisam de uma educação de qualidade, para poder lá na frente, na hora do vestibular, enfrentar os alunos que estão muito bem preparados na escola particular, estão tendo uma queda na qualidade da educação. E essa queda da qualidade da educação, definitivamente, ela não é dos professores. Quando a gente tinha lá, desde o Samuel Gazola, Zé Geraldo, Maria do Carmo Melo, vocês já viram em Ubá, com respeito a todos os outros que passaram, alguém que vibre mais com a educação pública do que a professora Maria do Carmo Melo? Vadinho, inclusive sobre isso foi citado aqui, né, entre os nossos internautas que estão comentando. Eu vou citar uma antes aqui, que a Cidinha, professora, falou do Fundeb que você falou aí, né, que você acabou de falar, que infelizmente a administração pública de Ubá não tem argumento, já estão desacreditados perante os municípios, aliás, perante os munícipes e toda a região. Minas Consciente serve como desculpa para a má gestão do Fundeb e é destinado ao ensino de Ubá. E o Cláudio Oliveira está dizendo aqui que quase não se ouve falar sobre a secretária de Educação de Ubá e que a Maria do Carmo, sim, era muito presente. Só para ilustrar isso aí que você falou, que podia falhar, mas estava ali dando a cara para bater, falando aí da Maria do Carmo. Quando você monta uma equipe, Júlio, essa equipe tem que ser a linha de frente junto com você. Se eu tivesse com a minha equipe hoje, o Cláudio Ponciano, ele estaria na frente da saúde, respondendo antes do prefeito. Se eu tivesse na prefeitura hoje, a Maria do Carmo, o Zé Geraldo ou o Samuel, que foi o primeiro secretário de Educação, estariam obrigatoriamente na linha de frente, resolvendo essa questão da educação. Por algumas pessoas, Júlio, eu fui acusado, eu até gosto quando eles falam isso, quando vão me criticar, falam, o Vadinho acabou com o tiro de guerra, você já ouviu isso? Eu prefiro ter acabado com o tiro de guerra e ter economizado cerca de R$500 mil por ano do que demitir uma professora. Quando nós deixamos o governo, além do salário, nós tínhamos mais 10% do salário como prêmio de produtividade por assiduidade. Aquela professora que não tivesse nenhuma falta no mês, ela recebia mais 10%, e tivesse dentro de sala de aula, ela recebia 10% a mais do seu salário. Isso também foi cortado, poucas pessoas lembram disso. Mas, na questão do tiro de guerra, será que eu acabei com o tiro de guerra porque eu queria? Então, eu quero, se você me permitir, eu até posso explicar aqui. Nós tínhamos um gasto, nós tínhamos que cortar recursos. Entre cortar da educação, da saúde e cortar do tiro de guerra, eu fui para um tiro de guerra. Eu não tinha recurso para fechar o ano. E por que eu fiz isso? Eu servi tiro de guerra, Júlio. Eu fui cabo armeiro. Eu sei o que é lá. A amizade que a gente faz lá dentro é uma amizade muito bonita. Muito bonita. Você sai muito amigo de todos aqueles que serviram com você. Tem uma lembrança muito gostosa do tiro de guerra. Sei disso porque eu não queria servir, né? E acabei no final querendo ficar. Pois é. Então, o que acontece com o tiro de guerra quando você está na prefeitura?
na época de fazer o alistamento, na hora que vai fazer a seleção, o gabinete do prefeito fica cheio de pais e mães que vão lá, sabe para quê? Para pedir para tirar o filho. Por quê? O filho vai passar no vestibular, ele não pode servir. Se as pessoas vão lá pedir para tirar, então não tem tanta necessidade assim. Mas tem o outro lado. As fábricas de Ubá, principalmente, que são os maiores empregadores aqui na área da indústria, eu trabalhei na Itatiaia. A Itatiaia não contratava um jovem de 18 anos se ele não tivesse servido o tiro de guerra ou tivesse o certificado de dispensa militar. Ou seja, ela dificultava a vida dos jovens mais simples que precisavam de trabalhar se eles não tivessem servido o tiro de guerra. A casa do tenente do Exército, quem pagava era a prefeitura. Você imagina quanto que nós economizamos, colocamos naquele espaço que é da prefeitura, a Secretaria do Ambiente e de Mobilidade Urbana. Quanto seria o aluguel de um espaço daquele? 10 mil reais? Foi mais 120 mil reais em 12 meses economizados, porque nós tiramos uma secretaria da prefeitura e levamos para um espaço próprio sem pagar aluguel. Além, se você falou que queria até seguir carreira. Quem quer hoje seguir carreira militar, ele tem essa oportunidade, mesmo não tendo tiro de guerra em Ubá. Ele vai a Juiz de Fora ser alista no Exército, ele vai no Rio, tem lá a Marinha, tem a Aeronáutica, em Barbacena tem a Aeronáutica. Ele tem aquela vocação de militar, ele não está proibido por não ter o tiro de guerra aqui. Então, essa decisão, ela veio de uma necessidade, mas ela veio também de uma oportunidade que nós tivemos de escolher onde cortar. Olha, na época da dengue, eu fui ao tenente e pedi a ele uma reunião com o comandante de Juiz de Fora, porque eu queria contratar os atiradores que não tinham trabalho. Eu ia pagar para eles um salário mínimo, para eles ajudarem, através de um convênio com o Exército, para eles ajudarem a gente a combater a dengue. Entrando nas casas, olhando as caixas d'água. Veja que beleza que era, molecada forte, 18 anos, com toda, né, a saúde, iam fazer. Nós ficamos discutindo isso por mais de 2 meses. E a palavra final do Exército é que não tinha condição de fazer um convênio. Aquilo talvez tenha sido um estupim para que eu acelerasse essa decisão. Mas as pessoas acham, e essas pessoas que querem a volta do tiro de guerra, pergunte aos jovens se eles querem, mas as pessoas que querem a volta do tiro de guerra, eles têm um pensamento totalmente equivocado, Júlio. Eles acham que o tiro de guerra vai aceitar aquele filho que, infelizmente, foi para o lado das drogas. Aí o pai vai dizer, não, eu quero que o meu filho vá lá para o tiro de guerra, que o tiro de guerra vai consertar ele. Sabe o que o tenente falava? Esse cara eu não quero aqui, não. Isso aqui não é clínica de recuperação de dependente. Isso aqui eu quero os melhores. Eu quero, como soldado, como cabo, os melhores. Não aceitava. Se você tivesse esse passado lá, e o sargento ou o tenente soubesse, ele te dispensava ali na seleção. Como ele dispensava uma pessoa que tinha um problema de saúde. Então, não vamos examinar, pensar que o tiro de guerra ia aceitar toda essa juventude que, infelizmente, está indo para um caminho errado, que é o caminho das drogas, para ser consertada lá. Eles não aceitaram isso. Nós temos outros caminhos para receber essa juventude, acolher essa juventude e, junto com eles, tentar colocá-los no caminho certo, não o tiro de guerra. Ô Vadinho, vamos falar um pouquinho agora de notícia boa, né? O pessoal gosta sempre de notícia boa, a internet, de repente, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem pessoas que preferem, por exemplo, pautar sempre pela tragédia, pela notícia, né, que não é legal, que não é boa de assistir, mas, por exemplo, nós aqui do nosso jornal, nós priorizamos as notícias boas. Claro que a gente também divulga as ruins quando tem que divulgar, né, alguma ocorrência policial, mas a nossa prioridade são notícias boas, né? Você recentemente fez uma postagem essa semana sobre a enfermeira Mônica. E essa postagem repercutiu bastante, deu muitos comentários, foram milhares aí de visualizações, de curtidas, enfim. Gostaria que você falasse sobre isso, sobre essas coisas boas que a internet pode proporcionar,
né, através aí de informação, através de divulgação de notícias como essa que você fez, né, e também, claro, o que a internet pode colaborar, como por exemplo, com esses professores, com os alunos que podem ser amparados aí pela própria internet, enfim, dá para se utilizar a internet de uma forma boa, né? Olha, a internet é um recurso dos mais brilhantes, né? É um recurso que é uma conquista da humanidade. Infelizmente, tem gente que usa para o bem, tem gente que usa para o mal. Alguns veículos acham que vende mais a notícia ruim, né? Tem algumas pessoas, Júlio, que ficam só ali esperando uma oportunidade para te bater. Igual abutre, Já né? tem outras, já tem outras que conseguem enxergar uma boa atitude e acham que isso é possível também de ser divulgado. Eu acho que nessa pandemia toda que nós estamos vivendo, nós estamos carentes de boas notícias. E essa foi uma delas. Eu acho que a prova está aí. Eu não conheço a Mônica pessoalmente, mas eu assisti aquele filme, parece que vocês postaram com a matéria da saída dela, e aquilo me tocou muito. Eu tenho certeza que tocou muita gente, porque eu já tive mais de 10 mil visualizações desse vídeo, mais de 200 compartilhamentos só na postagem que eu fiz. E quando a Mônica, saindo ali, ela recebe os filhos, ela recebe o pai, e ela pede perdão pelo pai. Quando a Mônica ali fala que tentou fazer tudo da melhor maneira possível, isso é de uma grandeza que eu não a conheço pessoalmente, mas eu pude ver a grandeza dessa menina. Eu acho que ela representa muito bem todos os profissionais que estão à linha de frente, todos os profissionais de saúde que estão à linha de frente nesse Covid. E aí, o texto que eu fiz foi justamente esse, Júlio. Ao invés dela pedir perdão, nós é que temos que pedir perdão a ela. E agradecer. Porque, muitas vezes, é o nosso erro que faz com que ela tenha que enfrentar tudo aquilo junto com seus colegas. Hospital cheio, UTIs cheias, muitas pessoas indo lá, muitas das vezes, porque nós erramos. Nós erramos em não usar uma máscara, nós erramos em não tomar os cuidados, nós erramos quando a gente não consegue fazer com que um respirador chegue a um hospital no preço normal, quando alguém tem que aproveitar dessa situação para superfaturar um respirador, para roubar dinheiro de um aparelho que vai salvar a vida. Nós, seres humanos, nós erramos muito. Então eu vi que naquele momento não era ela que tinha que pedir perdão. Somos nós que temos que pedir perdão a ela, a Mônica e a todos os profissionais de saúde, desde a faxineira de uma UTI de Covid até um médico que está ali dando a palavra final no tratamento. Então eu vejo com muita felicidade isso, sabe? Eu fiquei muito feliz porque me mostrou o contrário, me mostrou que não é a notícia ruim que vende mais, que a notícia boa também. Tem gente procurando, tem gente ansiosa para receber essa boa notícia. Então, quando a gente fala das mortes, nós também temos que falar das pessoas que estão sendo recuperadas. Muitas das vezes, uma morte na porta de um hospital, todo mundo atira pedra e saem 100 pessoas curadas e ninguém leva uma flor. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, eu acho que é isso que levou a essa postagem a ter mais de 10 mil visualizações só no meu Facebook, mas eu tenho certeza que com mais de 200 compartilhamentos, teve muito mais de visualizações. E é um texto que não é pequeno, né, Júlio? Você que está aí hoje nos meios de redes sociais, a gente toda hora escuta, olha, mais do que 5 linhas as pessoas não leem. Se não for um vídeo curto, as pessoas não assistem. Não, as pessoas leram e as pessoas assistiram. Coisa boa, é sinal que nem tudo está perdido. Eu fico muito feliz e aproveito para agradecer a Mônica por essa oportunidade, né, de dar a vocês, de dar a mim, de estar todas aquelas pessoas que estão multiplicando essa vitória dela, de estar usando a vitória dela para mostrar um lado bom. Eu acho que nós estamos usando de notícias boas. O país nosso está muito dividido, tem muita rivalidade, né? As pessoas julgam com muita facilidade, julgam e condenam com muita facilidade. Acho que nós precisamos de mudar um pouquinho a nossa maneira de ser.
Muito bem, claro, aproveitar também para parabenizar aqui os profissionais do Hospital Santa Isabel na luta incansável aí que tem, colocando aí às vezes as vidas em risco para proteger a nossa, então a gente realmente parabeniza todos os profissionais, parabeniza, claro, a Mônica, a família que acreditou na recuperação, a todas as pessoas que vêm se recuperando aí, é sempre bom, a gente fica muito satisfeito quando vê aí nas redes sociais uma foto de alguém que se recuperou, que venceu esse mal aí do momento que é a Covid, né? Ô Vadinho, agora vamos falar de política, né? Vamos falar de eleições. Você é pré-candidato? Você confirma sua pré-candidatura às eleições? Ô, Júlio, eu acho que nós estamos vivendo um ano bem diferente, né? Era para ser um ano só eleitoral e, principalmente, a nossa cidade, ela tem passado, eu acho que são 3 grandes catástrofes que chegaram a nós. A primeira, as enchentes, num pouco espaço de tempo. Mas as enchentes, a própria prefeitura está fazendo a recuperação, as ruas, as pontes. Uma hora a gente consegue recuperar tudo, todo o mal que as enchentes causaram à nossa cidade. Depois veio a pandemia. E eu acho que a vacina também vem junto. E quando a vacina chegar, nós vamos deixar a pandemia para trás. Mas tem uma terceira catástrofe, que eu acho que essa vai nos acompanhar por 30 anos, que foi através de uma assinatura, uma renovação de um contrato com a Copasa, uma empresa que nós conhecemos bem e sabemos a precariedade, sabemos do serviço péssimo que ela presta à nossa cidade há mais de 40 anos. E nós, infelizmente, demos a essa empresa mais 30 anos para explorar o serviço de água e agora o de esgoto. Eu acho que essa catástrofe é a pior delas. Essa catástrofe é que a gente vai ter mais dificuldade de se livrar dela. Mas eu penso que a Prefeitura de Ubá não pode se omitir para, a partir de 2021, ter uma relação completamente diferente do que está tendo hoje com a Copasa. Essa bandeira e muitas outras mais terão que ser discutidas nesse processo eleitoral. No nosso caso, Júlio, nós montamos um grupo. Eu, o doutor Rafael, o Edeir Pacheco, o Evaldo. Tem um grupo que nós estamos conversando, Rosângela Alfê, nós estamos conversando com muita gente, para que nós possamos definir algumas bandeiras e, a partir de final de agosto, início de setembro, a gente definir quem será os nossos representantes, para prefeito, para vice, e os nossos pré-candidatos a vereadores, que já estão também se articulando, para que a gente possa sair da condição de pré para a condição de candidatura. Hoje, pré-candidato eu aceito falar que eu sou, candidato não. Até porque a legislação não me permite, mas mesmo que se permitisse, eu tenho que ter respeito a todas as outras lideranças desse grupo e dizer que lá na frente nós vamos ter que ter a capacidade de escolher o melhor para enfrentar bandeiras como essa. O governo atual, ele escolheu um lado, que é ficar do lado da Copasa. O nosso grupo já decidiu que com a gente a Copasa não vai ter moleza. São questões como essa e outras questões mais, não vamos decidir o futuro de uma cidade só pela questão do contrato com a Copasa ou não. Mas eu estou dando um exemplo para mostrar que tem caminhos diferentes. E aí, deixar com o eleitor para fazer a sua escolha democrática, que nós temos que respeitar. O partido é o Avante, né? Eu estou no Avante, né? Eu saí do PT em 2017, entrei no Avante, continuei no Avante, e agora nós estamos, se caso a gente venha disputar as eleições como candidato a prefeito ou como vice, nós sairemos pelo Avante. O Avante é um partido pequeno, é um partido que, quando eu fui conversar com a direção do Avante, eu falei, olha, eu tenho uma história de ter tido um único partido na vida. Eu não posso mudar completamente a minha maneira de ser, a minha maneira de ver a política de uma hora para outra. E o presidente do Avante, o deputado Luiz Tiber, falou, olha, Vadinho, você tem toda a liberdade, porque nós estamos construindo esse partido. Aqui tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente de centro. Onde a maioria do Avante for, nós vamos também. Nós não temos uma decisão. Então você tem gente hoje que está lá no governo federal, nós temos gente hoje de esquerda que é do Avante,
Nós temos deputados hoje que fazem um trabalho crítico, como o Janones, que está aí, você já deve ter visto nas redes sociais, que mostra um outro lado do Avante. Então, a gente quer construir. E o doutor Rafael, o delegado Rafael, nós disputamos essa eleição junto, continuamos juntos. Existe hoje uma grande chance do Rafael virar deputado estadual, já a partir do ano que vem. O Avante tem 2 deputados e um deles está com grandes chances de disputar a eleição em Nova Serrana. Ele tem muitas chances, se disputar, de vencer. E se ele assumir a prefeitura, o doutor Rafael, que é o primeiro suplente, assume. Vai ser muito bom para o Bar, uma pessoa que foi muito bem votada aqui, que tem um compromisso com a nossa cidade, de o prefeito entrar já com esse apoio. E eu tenho certeza que esse apoio vem com o nosso grupo e com qualquer outro prefeito, porque é um compromisso com a cidade, antes de tudo. Agora, o Avante, com certeza, vai ser construído por nós. O caminho que nós vamos levar o Avante depende das pessoas que estão representando com mandato o nosso partido. Vadinho, você não é unanimidade, claro, ninguém é unanimidade, nenhum dos pré-candidatos, nenhum representante, nenhuma liderança política é unanimidade. Claro, nós vivemos numa democracia, mas aqui, nos nossos comentários, é público, todo mundo pode acessar aqui os nossos comentários. A maioria tem te elogiado aqui, elogiado a sua gestão, os professores também elogiando bastante a sua gestão, principalmente agradecendo até pelo seu apoio, aí, pelas suas palavras com relação à educação de Ubá, não só as palavras, mas principalmente pelas atitudes aqui, segundo os professores que aqui estão comentando, durante a sua gestão, outros parabenizando a sua saída do PT, parabenizando a sua nova empreitada, enfim, a aceitação aqui, pelo menos nos nossos comentários aqui, ela é boa. Agora eu pergunto a você, você se considera hoje uma das principais lideranças políticas da nossa cidade? Ô Júlio, eleição, liderança, você precisa de voto. Você pode, numa determinada oportunidade, ter uma aceitação muito grande e, na outra, não ter tanta assim. O que eu mais me preocupo, Júlio, é ter passado 8 anos pela prefeitura e ter saído de cabeça erguida, ter saído com o nome limpo. Eu gosto muito de dizer que 8 anos eu tenho as minhas 8 contas pelo Tribunal de Contas aprovadas. 7 sem nenhuma ressalva. E a última com uma pequena ressalva. Então, por que as pessoas de bem, quando você fala assim, por que você não entra para a política? Você já deve ter ouvido muito, você está louco? Eu não vou fazer isso não. Eu não quero sair com 300 processos nas costas. Quem está se colocando o seu nome à disposição da vida pública está sujeito a isso. Eu lembro muito do doutor Nilo, uma vez que eu estava muito bravo com algumas acusações inverídicas, eu conversava muito com ele, ele diz, Vadinho, quem está na vida pública tem que estar sujeito a aplausos e a vaias. E é assim mesmo. Só que eu vejo que o comportamento que acontece hoje, de alguns que veem que todos os políticos são ladrões, que veem que todos os políticos são corruptos, é uma coisa equivocada e perigosa. Perigosa por quê? Porque vai afastar as pessoas de bem da política. E a política precisa de bons seres humanos, homens e mulheres do bem. Porque um político roubou, não são todos ladrões. Porque um desembargador vendeu uma sentença para tirar um traficante da cadeia, o Tribunal de Justiça não é corrupto. Porque um policial aceitou uma propina para não prender um ladrão, não é a polícia militar corrupta. Nós não podemos partir de um caso isolado e generalizar tudo. E isso é que está acontecendo. Em alguns momentos, você tem até vergonha de dizer, não, eu fui prefeito 8 anos, porque os caras já vão logo te condenar. Ih, prefeito? Então saiu rico. E aí, roubou muito? Esse pensamento está causando um enorme prejuízo ao Brasil. Eu acho até que é o mundo. Por quê? O cara de bem, que poderia dar uma contribuição muito boa
Sabe aquele funcionário público que passou pela vida pública de uma maneira completamente correta e que aposenta e fala assim, puxa vida, com todo esse aprendizado, eu posso contribuir mais. Aí você chama esse cara para ser seu secretário, você chama esse cara para ser um candidato a prefeito ou a vice, de jeito nenhum. Eu não quero entrar nisso, não. Eles vão me chamar de ladrão cedo, cedo. Gente, se nós continuarmos tratando a classe política dessa maneira, nós vamos beneficiar os maus políticos. Porque tem muito político ladrão que quer que a pessoa de bem se afaste da política. E aí? Nós sempre, na democracia, vamos ser administrados por alguém. Cabe a nós termos a capacidade de se aproximar da política, de se interessar pela política, para escolher bem. Ah, mas e se o cara enganar a gente? 4 anos, a gente tira ele. É assim que a gente faz. A gente testa o vereador. Se ele não correspondeu às nossas expectativas, a gente tira. Tira como? Votando em outro. A mesma coisa com o prefeito, com o deputado, com o governador, com o presidente da República. Mas a política, Júlio, ela manda na nossa vida. Você fez uma entrevista agora com o Adhemar. Eu conheço o Adhemar, a Dirce, cria da minha família, desde pequenininho. Olha a situação que eles estão chegando. E eu até me convido para a gente debater um tema no seu programa de fundamental importância que vai atender o Adhemar. Não só a ele, mas vai atender a muitas outras pessoas, que é a Lei Aldir Blanc. O governo sancionou um repasse de 3 bilhões para incentivar a cultura. Incentivar aqueles que fazem cultura e que agora não tem como trabalhar. É o mestre de capoeira, é artesã, é o cantor da noite, é o cara que faz teatro. Todas essas pessoas, e sabe quanto que o bar vai receber, Júlio? Mais de R$800 mil. E esse dinheiro é para fazer uma ajuda em 3 parcelas até de R$600 para esses artistas. O Adhemar é um artista da rua. O DJ está incluído nesse pacote. Eu não sei se ele recebendo o auxílio, se ele vai poder somar o outro. Aí é uma questão que nós temos que ver. Mas se ele não tivesse recebido, esse dinheiro é para ele. Esses meninos que ficam fazendo malabares nos sinais, nos semáforos daqui em Ubá, pouca gente está contribuindo, eles estão tendo dificuldade de sobreviver. Eles são artistas, e esses R$800 mil pode ser direcionado para eles. Abre esse espaço com a Lei Aldir Blanc, que já foi sancionada pelo presidente, para que a gente possa informar aos artistas locais que esse dinheiro pertence a eles. A prefeitura e aí o governo, de uma maneira correta, na Lei Aldir Blanc, os deputados e senadores colocaram para a prefeitura fazer a seleção, que a prefeitura conhece. Você conhece, eu conheço. Tem gente que recebeu os R$600 e que tem muito mais dinheiro do que esses R$600 e que não precisava. Mas fez uma fraude lá e recebeu. Mas quando põe na mão da prefeitura, a prefeitura conhece. E se ela for correta, ela vai entregar para quem precisa, porque ela está mais próximo do artista, ela está mais próximo do artesão. Lá ninguém vai enganar. Só tem 120 dias para esse dinheiro ser distribuído. Na hora que ele bater na conta, esse cadastro tem que estar pronto, essas pessoas têm que receber esse dinheiro, porque quem vai distribuir é a prefeitura. E se não distribuir tudo, vai voltar para o governo federal. 800 mil é muito, mas nós temos tanta gente passando que trabalhava com a arte, que trabalhava com os movimentos artísticos. Olha os shows que tinha aqui em Ubá. Quantas pessoas ganhavam ali o seu trocado trabalhando nesses eventos, como segurança, como garçonete, né, recebendo os ingressos. Essas pessoas, os eventos estão suspensos. Várias dessas pessoas vão conseguir provar que viviam daquilo e ter acesso a esses recursos da Lei Aldir Blanc. É um bom tema para você trabalhar aí. Sem dúvida. Vadinho, vou agradecer muito aqui a sua presença, tá? Vou anunciar aqui que você também estará recebendo esse material aqui, como pré-candidato, né? Que aqui esteve conosco, da PMR Assessoria, um material muito completo,
sobre contabilidade digital, sobre tudo que os candidatos vão precisar aí nessa eleição. Vou passar em suas mãos aí, vou enviar para você, estarei entregando aí em mãos esse material fornecido pela PMR Assessoria. Com certeza será de grande valia para você e também para os demais pré-candidatos. Eu agradeço a sua presença, deixo aqui agora aberto o espaço para você fazer as suas considerações finais e de repente abordar algo que a gente não tenha falado aqui. Júlio, eu quero agradecer também a oportunidade que você está me dando de conversar com as pessoas. Quero agradecer a PMR ao trabalho que ela fez ali de informação, é importante demais para nós, isso é muito importante aqui para que a gente, né, a coordenação da nossa campanha, seja ela com quem estiver à frente. Eu quero agradecer também essa oportunidade, essas informações que estão chegando para a gente. E quero desejar, né, outro dia eu escrevi que o bar sempre teve uma política, depois daquele episódio, né, daquela fake news que aconteceu aí, que eu tive até que ir fazer um BO, e eu dizia que o bar sempre teve uma política que os adversários se respeitavam muito. Até citei o exemplo do ex-prefeito Dirceu, que eu já vi o Dirceu perdendo a eleição e sendo o primeiro a cumprimentar o vencedor. Já vi o Dirceu ganhando eleições também sendo cumprimentado. A gente passa a eleição, ninguém fica inimigo de ninguém. Se a gente puder ajudar, a gente está aí para ajudar. Eu lembro que na eleição do Edson, né, na segunda-feira eu fiz um contato com uma pessoa que era próxima da Edson, e na terça-feira o Edson estava dentro da prefeitura, reunido já comigo para iniciar a transição, e eu dizia: prefeito, tem alguma coisa que você quer que eu faça para que quando você assumir já esteja feito do jeito que você quer? Tem alguma lei, alguma coisa que você quiser? Me pede, que eu estou aqui para tentar te ajudar. Por quê? Quem ganha com isso é a cidade. Então, o que eu espero, Júlio, é que, mesmo com tantos recursos nas redes sociais, que podem ser usados para o bem e para o mal, que a gente consiga fazer uma eleição respeitosa, porque isso é a garantia da democracia. E eu tenho certeza que, por pior que seja o candidato que a gente escolha, se a gente escolher através da democracia, nós ainda estamos no melhor caminho, porque a gente tem direito de se arrepender 4 anos depois e fazer a troca. Na ditadura, isso não acontece. Quando a gente tiver um péssimo ditador, e geralmente eles são, nós estamos condenados a ficar sobre a vontade desse ditador por quanto tempo ele quiser. E muitas das vezes, os recursos que se usam lá não são recursos bons. É o recurso da violência, é o recurso da ordem que vem de cima para baixo, e que isso não é o melhor caminho. Nós escolhemos a democracia, mas nós temos que aprender a conviver nela. Então, tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp. Antes de fazer uma denúncia, antes de julgar alguém, lembre-se, você não é juiz. Antes de acusar alguém, pense se aquilo ali realmente procede. Quantas notícias falsas estão por aí? Isso só confunde a população. E ao confundir a população, pode fazer com que o caminho escolhido seja o pior. E para finalizar, Júlio, prefeitura, prefeito, secretária de Educação. Educação é muito importante na vida dos nossos alunos. E, para que os nossos alunos tenham a melhor educação possível, nós temos que ter professores e professoras motivados a fazer com que a educação chegue a eles. Quem está na educação pública tem um compromisso ainda maior, porque é só através da educação pública de qualidade é que a gente vai fazer a grande reforma social e econômica no Brasil. Nós não vamos ter condição nunca de dar ao mais pobre uma oportunidade de crescer na vida se esse mais pobre não tiver uma educação de qualidade. Essas pessoas que estão hoje brigando, se organizando para enfrentar a possibilidade da demissão da maneira com que elas estão enfrentando, é porque elas querem o bem da educação, é porque elas querem o bem daquele pai, daquela mãe, daquele filho que está na escola pública. Pense nisso. Essa demissão é completamente inapropriada.
essa demissão, ela pode ser substituída por criatividade. Os professores precisam sim do salário, mas os alunos precisam muito mais deles. Que o bom senso possa prevalecer. Muito bem. Falamos então com o ex-prefeito e, claro, pré-candidato à Prefeitura de Ubá 2020, Vadinho Baião, agradecendo aí mais uma vez seu tempo disponibilizado. E, claro, em breve também poderemos marcar sim uma nova conversa para tratar de outro assunto como essa Lei Aldir Blanc, sim. Vadinho, um grande abraço, uma ótima quarta-feira para você e toda a família aí.